A gente vai agora contar a história de um final de injustiça. São dois jovens de Minas Gerais que foram indiciados, presos, condenados por um crime que eles não cometeram. Passaram 4 anos detidos pelo assassinato de uma idosa de 96 anos, com base no depoimento de uma testemunha que estava, na verdade, envolvida na morte. Edu, e foi a mesma testemunha que decidiu contar a verdade e, com isso, permitiu a liberdade dos rapazes. Já não aguento mais ver 2 pessoas inocentes pagando por um crime que não fez, enquanto o verdadeiro assassino está na rua. 2026, 13 de maio. Nesta data tão importante para a luta pela liberdade, João Pedro e Misael sentiram o gosto da justiça. Recebidos pelos parentes na porta do presídio de Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais, a 700 quilômetros de Belo Horizonte, os jovens deixavam para trás 4 anos de prisão, depois de condenados por um crime que nunca cometeram. Ele não me condenou num fato, ele me condenou numa hipótese, entende? E ele esqueceu que ele estava julgando vida. Na audiência que o juiz sustentou nossa prisão, que sustentou nossa condenação, até mesmo o familiar da vítima falou bem de mim, falou bem do João Pedro. João Pedro e Misael foram vítimas de um grave erro judiciário em 2022. Um erro daqueles que deveriam constar dos livros de direito e de aprimoramento policial e ser ensinado nas universidades. Na verdade, uma aula de como não se deve investigar um crime. Foi uma prisão muito rápida, né? Isso até a gente costuma falar, um processo muito midiático, muito de jornal, de holofote, um inquérito que foi feito muito rápido. João Pedro e Misael foram acusados de um crime cometido aqui nesta casa, no povoado do Caju, a mais ou menos 60 quilômetros de Jequitinhonha. Na madrugada de 20 de janeiro de 2022, criminosos invadiram a casa em busca de dinheiro. Lá dentro só havia uma moradora, uma mulher de 96 anos. Durante a invasão, um dos homens matou a idosa por asfixia. Foi o comparsa desse homem que disse à polícia que Misael e João Pedro eram os responsáveis pelo assassinato. Com base na denúncia, a polícia prendeu os 2 jovens que sempre alegaram inocência. João Pedro, por exemplo, disse que dormia em casa na hora do crime. Na noite ali, quando eu cheguei em casa, eu assisti um filme com minha irmã, que morava com a minha mãe naquele distrito, né, no Caju. E aconteceu que, depois que eu assisti esse filme, nem terminei, eu dormi. Segundo o advogado, o depoimento da irmã de João Pedro, que contou a mesma história, foi desconsiderado pela justiça. Ela preferiu não gravar a entrevista. A minha esposa dormiu comigo na noite, as 2 irmãs dela passou lá em casa no dia e tinha também um vizinho, um senhor de idade que morava na frente de casa. Eles 4 deram depoimento, sendo que a mãe da minha filha, grávida de 7 meses, uma pessoa muito sentimental, eles poderiam até mesmo perceber que ela não aguentaria suportar uma mentira. Mas não adiantou. As versões não convenceram os policiais nem o Ministério Público. E o processo prosseguiu. Indiciados em tempo recorde, eles foram condenados à prisão por latrocínio. João Pedro a 24 anos, Misael a 27. O juiz, quando ele dá a sentença, ele fundamenta, uma das fundamentações é que houve coação e falso testemunho, né? Ele fala que uma das testemunhas mentiu em delegacia. Só que ele condena primeiro. Depois que ele condena, que dá a pena de 27 anos, ele expede ofício para a Polícia Civil para realmente apurar se houve coação ou falso testemunho. Uma coisa absurda, né? Ou seja, acho que ele condenou na dúvida, né? O princípio indúbio pro réu foi desconsiderado. Às vezes o juiz acha que ele sabe de tudo ali que tá fazendo, mas não sabe. Nós somos seres humanos e somos propícios a erro. E o juiz simplesmente não quis remarcar outra audiência, querer saber mais a profundo ou ter feito uma nova investigação e disse que nos condenaria porque a minha família e a família de João Pedro tinham coagido as testemunhas para elas não dizerem a verdade, para elas não terem acusado a gente. Para Dona Isabel e seu Serafim, pais de João Pedro, o pesadelo começou quando a polícia levou o filho para a delegacia. Que até no momento que ele estava algemado lá, eu não... Ele falou, mãe, a senhora sabe que eu não devo? Eu falei, sim, meu filho, eu sei. Ele falou, daqui a pouco eu chego lá em casa, mãe. É só... Eu falei, ô João, ele só vai averiguar.
E por lá eles prendeu ele, condenou ele, ficou esse tempo todo como se fosse um bandido. Oh, meu Deus, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. O que eu passei foi muita tortura. Você sabe o que eu imaginava? Prender nesse povo, ele bater com meu filho. Os pais de Misael também passaram por maus momentos quando souberam da acusação contra o filho. Eu perdi o chão porque eu tinha certeza que meu filho não tinha cometido aquele ato, porque eu conhecia ele. Eu sabia que ele não era capaz de cometer uma atrocidade dessa. O pai dele, Adenardo, aquele que aparece gritando de felicidade no vídeo do Dia da Libertação, diz que foi questionado por pessoas da comunidade. Afinal, era o filho de um pastor que estava sendo acusado de assassinato. E ter o meu filho diretamente vinculado à situação, né, com certeza foi algo que acabou direto ou indiretamente, né, na mente, na falácia de algumas pessoas, afetado a gente. A condenação injusta tirou de Misael a possibilidade de acompanhar de perto o nascimento da filha. Quando meu pai foi me visitar, foi no dia 4 de abril. A minha filha nasceu em 28 de março e ele falou assim: Misa, sua filha nasceu. Nasceu com saúde. Tão linda, parece tanto com você. A gente chorou muito, porque a gente desenhou aquele momento com você lá. E isso foi interrompido pela injustiça e isso nos dói muito. Como é que foram esses 4 anos dentro da cadeia? Foi sofrido, porque a luta ali é contra a gente mesmo, sabe? Mas é dolorido. João Pedro diz que a maior luta era contra os pensamentos ruins. Vem um ódio. Se a pessoa não... Eu, graças a Deus, eu me considero uma pessoa guerreira, porque o que queria crescer dentro de mim ali, que era o ódio, que era o que estava me moldando, querendo me moldar, eu não alimentei, entende? Eu e ele trabalhava junto, dentro do presídio. E muitas das vezes, eu e ele chorava junto, abraçava junto. Para Misael, a luta também era ver a filha crescer tão longe dele. Teve um momento, no ano passado, que ela me visitou. A minha irmã levou ela e ela falou assim: papai, eu tenho pedido superpoderes de Jesus. Eu falei: pra quê, minha filha? Ela: papai, eu quero vir socorrer o senhor. Eu não aguento mais, papai, viver nessa situação. E chegou no momento que acabou o horário da visita. Ela chegou no meu ouvido e falou assim: ô papai, por que o senhor não foge? Eu falei assim: ô minha filha, seu papai não pode fugir. Seu papai não é um criminoso para fugir. Seu papai é um trabalhador. Seu papai, ele quer estar com você, mas não dessa forma. 4 anos, 3 meses e 23 dias. Esse é o tempo em que, segundo João Pedro, ele esteve preso, primeiro na delegacia, depois no presídio de Jequitinhonha. Números tão precisos mostram que ele jamais deixou de pensar na volta à vida normal. Mas João Pedro jamais admitiu ganhar a liberdade através de direitos prisionais, como a remissão de pena, que abate a pena quando os detentos cumprem atividades como trabalho, leitura e estudo. Para ele, só uma coisa importava: a absolvição. Eu falei, se fosse para mim ficar lá 10 anos, eu iria ficar, mas eu não aceitaria sair sem provar minha inocência, porque a dor dói demais. Os 2 condenados injustamente não ficaram na mesma cela, mas João Pedro estava com Alain Menezes, o homem que acusou a dupla pelo crime. Ele falava essa versão, que foi ameaçado, por isso que colocou eu dentro da cadeia. Por isso que ele pegou e me acusou falando isso, porque foi ameaçado, queria matar a mãe dele, ou ele, se ele falasse quem realmente tinha cometido o crime. Alain começou a escrever cartas para o juiz e para os parentes de João Pedro e Misael e contava o que realmente tinha acontecido. Em uma dessas cartas,
Ele revela que João Pedro e Misael, presos então havia 2 anos, não tinham participação no crime. Em outra carta, ele conta que o verdadeiro assassino, chamado Leandro, que ainda está em liberdade, o ameaçou de morte caso contasse quem realmente havia cometido o crime. Corroído pelo arrependimento, ele afirma que a situação ficou insuportável. As cartas provocaram o pedido de revisão do processo, porque se tornaram provas novas. E durante a audiência de justificação criminal, Alan alterou totalmente seu depoimento inicial. Eu fui ameaçado pelo Léo para falar que tinha sido o João Pedro e o Misael. Ele falou que se eu não falasse que ele ia me matar, eu ia matar minha mãe. E como ele era uma pessoa mais alta que eu, mais forte que eu fiquei com medo de fazer alguma coisa comigo, com minha mãe. Eu acabei falando que foi o João Pedro e o Misael, do jeito que ele tinha pedido. E agora, por que você mudou de versão? Porque eu já não aguento mais ver 2 pessoas inocentes pagando por um crime que não fez, enquanto o verdadeiro assassino está na rua. Diante dos depoimentos, a Justiça fez a revisão da pena e absolveu João Pedro e Misael. Mas foi um trabalho difícil, que é nadar contra a correnteza. Sabendo dividir as emoções do lado profissional, mas defender o inocente realmente, por vezes, é muito mais difícil. Eu acho que é o caminho natural. É uma ação indenizatória em desfavor do Estado, certamente. Isso não vai devolver o tempo que ele perdeu, mas a gente espera que uma indenização venha a diminuir os prejuízos dessa condenação injusta. As famílias estão aliviadas, mas sabem que ainda há um longo caminho a ser percorrido. 2 pessoas foram brutalmente prejudicadas em todo esse tempo. Agora eles têm que recuperar a imagem deles, recuperar o caráter deles, recuperar tudo diante da sociedade. Clamava dia e noite, porque eu sabia que meu filho era inocente. E esses 4 anos que ele perdeu dentro do presídio, como é que se recupera isso? Não sei nem dizer. Tem um sentimento de felicidade, né? Demais da conta. Nossa, glória a Deus. E a gente pede a Deus, para Deus colocar as coisas tudo no lugar, né? Apesar de eu ter passado esse tempo lá, de muita tortura para ele e para nós, porque ele ficou preso, nós também ficou preso junto. Absolvidos e postos em liberdade, João Pedro e Misael já definiram seus planos para o futuro. De eu poder continuar aquilo que a prisão me roubou, porque é a minha vida como cidadão, a minha vida como pai de família, a minha vida como profissional. É tentar levar a vida da melhor forma possível, aprender com tudo que eu passei, com essa injustiça, tentar ser um ser humano cada vez melhor, né? Mesmo doendo, eu vou escolher sempre as coisas boas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que a absolvição de Misael e João Pedro ocorreu em revisão criminal prevista no Código de Processo Penal e com base em novas provas apresentadas após a primeira condenação. Segundo o tribunal, essa nova decisão teve caráter exclusivamente técnico, fundamentado na análise dos elementos do processo. Nós também procuramos a Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público em Minas Gerais para comentarem as falhas no inquérito, mas ainda não tivemos resposta.